Como conectar com os prospectos em reuniões. Nesse vídeo você vai aprender como conectar para poder vender muito mais fácil. Sou o Daniel aqui do Grupo Mar, já se inscreva no canal e vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para poder conectar com o seu cliente, o prospecto, para poder vender mais, é criar rapport. O que é rapport? Rapport é uma palavra francesa para dizer que você se conecta com a pessoa, às vezes emocionalmente, e tem algumas técnicas que eu vou falar aqui como você faz para implementar hoje mesmo nas suas reuniões. Vamos lá, como ele fala. Então, para você conectar melhor com o seu prospecto, você precisa falar igual a ele. Mas não quer dizer que você precisa falar gírias se ele falar também, tá? Porque isso pode soar meio estranho. Então tem que tomar cuidado com isso. Como ele fala, ele é informal, ele é bacana, ele fala mais alto, mais baixo, ele gesticula. Então, se você comunicar da mesma forma que ele, vai ajudar nessa conexão emocional. E quando você se conecta com o cliente, você vende muito mais fácil. Então, isso é muito importante, do jeito que ele fala. Se ele fala muito rápido, assim como eu estou falando agora, frases rápidas e tal, se você falar igual ele, você vai conectar melhor com ele. Se ele fala rápido e tal, uma pessoa ágil, fala mais rápido assim, e você fala devagar, você pode estressar ele. Então, a maestria da venda é quando você parece com o seu cliente. Você faz um pouco daquela simulação de parecer com o cliente para conectar com ele, para você vender mais fácil. Então isso é uma maestria. Isso eu sei que não é simples você saber desse conceito agora e implementar na primeira reunião, mas você tem que ir tentando até conseguir chegar lá. Então tem gente que fala muito devagar, muito calmo e tal assim, e aí você quer falar rápido com agressividade, vai perder o cliente. A pessoa vai falar, ele não está conectando comigo. Ele vai pensar, às vezes é inconsciente, e vai pensar sobre você que não é uma pessoa legal, não é agradável, não quero fazer negócio com você. Então por isso que eu falo que é fundamental você imitar um pouco isso do seu cliente, que assim você conecta muito mais fácil. É um cliente alegre, sorridente? Seja também. É um cliente mais tranquilo? Seja também essa pessoa. Ah, mas eu não vou ser eu mesmo. A venda, isso pode ser impactante para você. A venda é uma técnica, é um teatro muitas das vezes. Ela é uma técnica. Não que você precisa mentir, mas você está sendo profissional quando você coloca as técnicas no dia a dia, tá certo? Sua postura. Tem reunião que as pessoas vão de terno e gravata, tem outras que são informais. Então, quais são as vestimentas então da pessoa, a postura que eu estou falando aqui? A pessoa é descontraída, levanta a mão, fala assim e tal, você pode também ser uma pessoa descontraída. A pessoa é mais, digamos, fechada, mas assim, não vai ser tão balançar as mãos, etc. Seja, porque a pessoa espera que você seja parecida com ela. Se você for diferente, você não conecta muito bem com as pessoas. Por isso, muitas das vezes um político, por exemplo, vai fazer campanha, ele se veste casualmente, porque ele quer interagir com o povo e vai para a rua, possivelmente ele vai com uma roupa mais informal, para poder conectar melhor com as pessoas. Porque se ele for de terno e gravata, não vai conectar muito com as pessoas quando ele faz essa campanha, né? Diferente de TV, aí é outro caso. Então, você sendo parecido com a pessoa, você conecta muito mais fácil. Tem gente, por exemplo, já foi vender na minha empresa, aí a pessoa vem lá, faz aquela postura assim para baixo, bota a mão no joelho, as duas mãos em cada joelho, com aquele suado a camisa, e eu lá todo informal, a pessoa ali causa estranheza para mim. E essa desconexão dá um estranhamento, né? Provoca esse estranhamento, e assim conecta mais difícil de conectar com a pessoa. Então isso são sutilezas que é importante também na sua reunião de vendas, tá bom? A sua vestimenta, óbvio, se você vai parecido com um cliente, vai causar uma impressão melhor. A não ser que você tenha, por exemplo, você tem uma empresa de investimentos, aí você quer mostrar autoridade, investimento, poder, e aí você vai extremamente bem vestido, por exemplo, de terno, e a pessoa não vai estar de terno. Tudo bem, mas é isso que eu estou falando. Preste atenção na sua vestimenta, do seu ramo, dos clientes também. Uma outra coisa muito importante para conectar com o cliente é fazer as perguntas certas, tá?
Então, não é fazer uma apresentação assim de um PowerPoint, de um papel na mão, sem você entender o porquê que aquele cliente pode comprar de você. E para isso, você tem que fazer as perguntas certas. Então, quais são os problemas que ele tem? Por que não resolveu ainda? Como vai ficar se não resolver isso? Tem muitas perguntas que você pode fazer. Aqui no nosso canal tem um vídeo só disso. Como fazer as perguntas. Você pode procurar aqui que você vai achar. Então, é o seguinte. Como você faz essas perguntas? Você tem que entender o motivo que o cliente compra, o porquê que ele não resolveu, porquê que ele está daquele jeito ainda. No caso, você vendendo para empresas, né? Que seja a pessoa física também. Você tem que entender o que fez a pessoa chegar naquele local que ele está, que tem um problema que você vai ajudar a resolver. Então, por que não resolveu ainda? Ah, porque alguém está atrapalhando, o mercado é assim, porque o dólar está alto, qualquer coisa, você tem que entender. E assim você vai preparar um discurso melhor para poder vender para essa pessoa. Então, você tem que fazer essas perguntas certas e entender no seu ramo quais são as perguntas fundamentais para você poder vender melhor, para conectar melhor com o cliente, para pegar na veia que a gente falou, ou seja, qual o real motivo que ele tem para poder comprar de você. Vamos dar um exemplo aqui? Você tem lá, você foi lá numa empresa e foi vender seguro de caminhão para sua empresa. Exemplo. Então, olha, como é que está hoje? Você gosta do preço? Você tem seguro? Não tenho. Então você tem que fazer perguntas. Se ele tem seguro já, é outro tipo de pergunta, outro tipo de apresentação, porque você vai ter que fazer com que ele não renove o seguro da empresa atual dele para fazer com você. Então é um outro papo. Quando você pergunta, você vai direcionando o papo para onde você quiser, certo? Então você vai lá fazer um seguro, vai lá apresentar um seguro de caminhão. Olha, qual o problema que você já teve antes? Quais são os problemas ou as perdas financeiras que você teve por não ter tido seguro? Ou você tem seguro, mas ele te atendeu bem? Ele tem alguma falha? Aí ele pode falar das falhas. E aí a falha que ele fala sobre o seguro que tem, pode ser que você não tenha na sua empresa. E aí você vai bater nesse ponto. Então, justamente isso que a gente trabalha. Jamais você vai passar isso na nossa empresa por causa de tal coisa. Então você pegou na veia. Por quê? Você fez muitas perguntas. O problema é quando o vendedor ele apresenta um monte de coisa, não sabe o que a pessoa precisa e aí não sai a venda, certo? Então fazer as perguntas certas são fundamentais. Personalizar a apresentação. A apresentação da necessidade do cliente. O que realmente ele quer, foco no que ele quer. Ou seja, você vai lá, por exemplo, nessa ocasião do seguro, você vai fazer várias perguntas e tem uma apresentação padrão. Ou então, antes de visitar o cliente, você pode também fazer essas perguntas por telefone. Por exemplo, posso só te fazer 3 perguntas aqui para eu preparar melhor a apresentação para você? Pode ser feito isso. É claro. Olha, você já tem um seguro antes? Sim. Você tem algum problema atual com o seguro que você tem hoje? Está te atendendo bem? Teve um probleminha aqui nisso e nisso. Entendi. Outra pergunta. Então, cada ramo vai ter perguntas diferentes. Então, você vai falar, você está satisfeito? O que você acha do preço que você está pagando hoje do seguro atual? Nossa, eu estou achando caro. Juntou algumas informações com pouquíssimas perguntas. Aí, quando você for preparar sua apresentação, esquece na hora de apresentação tudo igual. Você vai pegar e vai colocar os slides, por exemplo, sobre isso que ele falou, sobre o problema que ele teve na outra empresa que ele contrata, sobre precificação e tudo mais lá do investimento que ele tem. Então você vai preparar isso. E também uma dica é você levar uma apresentação completa de tudo. Por quê? Na hora que está falando pode surgir coisas que ele não falou no telefonema. Então aí você tem ali um respaldo de uma outra apresentação mais completa. Leva 2, não tem problema nenhum. Uma que você mostra tudo que você faz e uma para ele. E assim você vai atingir ele na veia, né, que eu falo. Vai atingir exatamente o que ele quer. Então ele vai chegar lá e falar assim, nossa, como eu não conhecia você antes. Isso acontece, já aconteceu comigo. Nossa, você entendeu exatamente aquilo que eu preciso. Então isso acontece muito quando você dedica dessa forma nas suas apresentações. Agora, pode ser que você, na hora de fazer a sua apresentação ali, no fechamento, você tenha objeções. Então eu coloquei aqui,
lidar com objeções de forma natural. Você não vai chegar para ele e vai falar, explodir, nossa, mas não é nada disso não, tá errado isso daí que você está pensando, nada disso. Você invadir a cabeça dele, que a gente fala invadir mapa, depois explico isso em outro vídeo. Mas você vai concordar, vai entender o ponto de vista dele, vai entender todas as objeções dele. Para isso a gente tem um método, tem aqui embaixo o link, né, que chama o método ICF, que é um método onde a gente explica, eu explico aqui para você num curso pequeno ali, tem 20 e poucas aulas, que faz você poder entender todas as maiores objeções que tem no mercado. Tá caro, não tenho tempo, vou falar com meu sócio, com minha esposa, marido, depois você passa aqui, depois eu te ligo. Todas essas objeções tem lá, tem vídeos ali completos ali, aulas completas ali de às vezes 15 minutos, 30 minutos, explicando em detalhes como lidar com cada objeção. E aí você isola cada objeção, contorna ela e faz um fechamento poderoso. Eu falo também como fazer esse fechamento, como identificar o fechamento, aonde assina o contrato, aonde você fala, passa o cartão aqui, tudo isso pode acontecer em vários tipos de negócio. Tudo isso eu falo e depois também eu falo, se não fechar, como pode fazer para você retornar com o cliente e fechar ele. Então tudo isso, clica no link aí abaixo do vídeo que você vai descobrir como funciona esse método, eu explico lá na página e você pode adquirir ele, tá bom? Venda consultiva. Então, o que é venda consultiva? Eu também tenho aqui um vídeo no nosso canal explicando o que é venda consultiva e você pode descobrir em profundidade nesse vídeo. E aqui eu vou te dar um panorama geral sobre isso. A venda consultiva é quando você oferece o que ele precisa, não o que você quer. Ou seja, você fazendo perguntas, entendendo completamente o que ele quer, você direciona melhor a conversa, porque assim você vai conectar emocionalmente melhor com ele, saber todas as necessidades dele que ele precisa, para assim poder fazer uma venda muito mais fácil. Você vai converter muito mais. Fazer um pós-venda sensacional, porque a venda, você vendeu, fechou o contrato, mas há um pós-venda, onde você acompanha o cliente até a implementação, por exemplo, até chegar um produto ou um serviço que você faz, e assim você tem um cliente a longo prazo, indicações boas, relacionamento, vai vender muito mais também. Aqui no canal também tem vídeo sobre isso, como você vende muito mais para o seu cliente, tá bom? Então, a venda consultiva é entender o real motivo que ele quer comprar aquilo, motivo, né, de você vender aquilo. Você tem que descobrir exatamente o motivo para ele comprar e não ficar querendo empurrar um produto, aí, um serviço que ele não precisa, porque assim você perde a longo prazo o cliente, a indicação também não ocorre e você queima a sua marca também, a empresa onde você trabalha. Então tem que ter calma nisso para poder entender as reais necessidades do cliente e fazer exatamente aquilo que ele precisa. Também eu queria oferecer para você a nossa mentoria individual, é conversar comigo, um dos nossos consultores, depende de disponibilidade. É a mentoria individual, tem aqui um link abaixo também da nossa mentoria individual que você faz por hora. Você pode contratar horas, aí tem tudo escrito lá na página e aí vai falar sobre liderança, sobre gestão, gestão estratégica, vendas, negociação, comunicação, tudo isso eu explico lá na página para você contratar e falar comigo, um dos nossos consultores. Aí você, após a compra, você recebe aí uma comunicação nossa por e-mail ou pelo WhatsApp, dando possibilidade de horário para você conversar com a gente, tá bom? Tá tudo escrito lá na página como faz. E também eu deixo o link do nosso WhatsApp embaixo também, se quiser conversar conosco, levar para sua empresa essas metodologias de consultoria, mentoria e treinamentos, a gente atende online no Brasil inteiro e pelo mundo, tá bom? Então pode conversar com a gente, que a gente tem um melhor serviço aqui para você aumentar o faturamento da sua empresa e também diminuir custos, tá bom? Então se você gostou, já se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo. Você sabia dessas técnicas? Você conecta com o cliente assim facilmente, emocionalmente, para vender muito mais fácil? Você sabia disso? Comente aqui embaixo o que você acha, fala também de onde você está, onde você mora, que eu quero saber onde está atingindo também os nossos vídeos. Então, continue aqui no nosso canal, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!